Já parou para pensar que o mundo ao nosso redor está mudando o tempo todo? Muitas vezes a gente nem percebe. Pensa só, a água que congela e vira gelo, ou aquela comida gostosa que a gente prepara no fogão, o que será que está acontecendo ali de verdade? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás dessas transformações do dia a dia. E para começar, vamos para um lugar que todo mundo conhece muito bem, a cozinha. Pode não parecer, mas a cozinha é um verdadeiro laboratório, sabia? É ali que coisas incríveis acontecem, transformando ingredientes super básicos em algo completamente novo. Pensa no pão, por exemplo. A gente junta farinha, água, fermento e vira aquela mistura meio grudenta. Mas como é que essa massa, depois de um tempo no forno, se transforma num pão fofinho e delicioso? Que mágica é essa? Bom, não é mágica, é ciência, e é isso que a gente vai descobrir agora. Mas calma lá, antes de resolver o mistério do pão, a gente precisa dar um passinho para trás e entender o básico, do que todas as coisas são feitas. A resposta é simples: matéria. Tudo. O pão, a mesa da cozinha, até o ar que a gente respira. Tudo isso é matéria. Tá, mas o que os cientistas querem dizer com matéria? É bem simples, na verdade. Matéria é qualquer coisa que tenha massa, ou seja, a quantidade de coisa que tem ali. E volume, que é o espaço que ela ocupa. Resumindo, se ocupa espaço e tem um peso, pronto, é matéria. E essa matéria não aparece de um jeito só, né? Imagina uma cachoeira. Ali a gente tem as rochas, que são sólidas, a água, que é líquida, e o ar em volta de tudo, que é gasoso. São 3 estados diferentes, mas no fundo é tudo feito da mesma coisa fundamental, só que organizada de jeitos diferentes. Ok, então a gente já entendeu que tudo é matéria. Mas como é que ela muda? Acontece que existem basicamente 2 tipos principais de transformação. E a diferença entre eles é justamente o segredo por trás do que acontece com a massa do pão lá no forno. Olha só, esse slide deixa tudo bem claro. De um lado, a transformação física. A água vira gelo. A aparência muda, mas a composição continua a mesma, sabe? Gelo ainda é água, H2O. Agora, do outro lado, a transformação química. Quando a gente queima um papel, ele vira cinza e fumaça. E aí não tem volta. Você não consegue transformar cinza em papel de novo. É uma mudança que cria substâncias totalmente novas. Certo. Então como é que a gente sabe que uma transformação química aconteceu? É só ficar de olho em algumas pistas. Por exemplo, mudança de cor, tipo quando a água sanitária mancha uma roupa. Liberação de gás, que nem um comprimido efervescente na água. Ou liberação de calor e luz, como numa fogueira. E agora, vamos voltar para o nosso pão. A massa muda de cor no forno, o fermento solta gases que fazem ela crescer. Bingo! O que acontece na cozinha é pura química. E essa mesma química, essa que transforma a massa em pão, é a chave para muito mais coisa. Ao dominar essas transformações químicas, a humanidade conseguiu, literalmente, construir o mundo moderno. A gente criou materiais sintéticos que mudaram completamente o nosso jeito de viver. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a evolução é impressionante. Durante séculos, a gente usava o que a natureza dava, como a casca do salgueiro para a dor. Mas aí, no último século, tudo acelerou de um jeito maluco. Da descoberta da penicilina até a explosão dos plásticos nos anos 50, a gente começou a criar materiais do zero, definindo a era do consumo que a gente conhece hoje. Só que toda essa inovação tem um preço. Materiais como poliéster deixaram as roupas mais baratas para todo mundo, mas o custo ambiental é enorme. Os plásticos são super úteis, mas vêm do petróleo e estão poluindo nossos oceanos. E os remédios, que nos deram mais qualidade de vida, também trazem riscos sérios quando usados sem cuidado. E aqui a coisa fica séria. Pensa nesse número: 400 anos. É o tempo que um único item de plástico, tipo uma garrafa, pode levar para se decompor na natureza. É uma herança tóxica que a gente está deixando para muitas e muitas gerações. E o volume disso tudo é assustador. Todos os anos, só a indústria da moda no Brasil joga fora 175 mil toneladas de resíduos. Grande parte disso são tecidos sintéticos, como o poliéster, que se comportam exatamente como plástico, poluindo o planeta por séculos. Mas e aqui vem a grande virada. A mesma ciência que criou esses problemas também nos dá as ferramentas para resolver. Se a gente entende como as transformações acontecem, a gente também pode aprender a impedir ou pelo menos controlar essas mudanças. A ferrugem é um exemplo perfeito disso. Ela é uma transformação química, uma oxidação, que rola quando o ferro entra em contato com o oxigênio e a água. Qual a solução então? Simples, impedir que esses 3 se encontrem. Uma camada de tinta já cria uma barreira e bloqueia a reação antes mesmo dela começar.
Já parou para pensar por que a gente põe a comida na geladeira? É exatamente o mesmo princípio. O frio não vai impedir que a comida estrague para sempre, mas ele desacelera, e muito, as reações químicas da decomposição. É como se a gente apertasse o botão de pause na transformação. Então, se a gente pode controlar e até impedir transformações, o que será que vem pela frente? Hoje, a ciência está totalmente focada em usar esse conhecimento para criar um futuro mais inteligente e, principalmente, mais sustentável. E olha só que exemplo fantástico disso. Pesquisadores aqui no Brasil desenvolveram um tipo de plástico feito de amido de mandioca. Ele é forte, transparente e, o mais importante de tudo, é biodegradável. Ou seja, em vez de ficar 400 anos poluindo, ele volta para a natureza. É a ciência criando um ciclo sustentável. Incrível, né? O que começou com uma simples dúvida na cozinha nos levou a entender a química que move o mundo. Nós ganhamos um poder imenso de criar e de transformar a matéria, e com isso moldamos o mundo moderno. A grande questão que fica agora é, sabendo de tudo isso, que tipo de transformações a gente vai escolher para construir o nosso futuro? A escolha, no fim das contas, é nossa.